Nesse vídeo aqui vamos falar sobre o sistema de pedidos, OS e orçamento que foi implantado dentro do gestor de detetização. Tá? Então aqui vai ser um bloco dividido em três vídeos, três ou quatro vídeos, e cada vídeo vai mostrar uma etapa aqui para não ficar muito longo o vídeo. Então a primeira etapa é mostrar aqui os parâmetros iniciais de configuração que mudou no sistema. Bom, aqui no sistema a primeira questão que mudou foi essa questão de ter agora parâmetros de pedido aqui. Tá? Então aqui você tem parâmetros de pedido. Quando você está criando um pedido, uma das partes que você tem lá é a avaliação local. Tá? O que é a avaliação local? É aquele checklist que você faz local quando está executando uma tarefa, como limpeza de reservatório. Isso é mais focado na parte de detetização ou sanitização. Então aquelas perguntas, que é aquele checklist que faz. Por exemplo, eu vou listar aqui alguns que eu tenho cadastrado como exemplo aqui. Por exemplo, eu estou fazendo aqui, por exemplo, uma avaliação local. Isso aqui é apenas um dos itens que é adicionado dentro do processo quando está criando o pedido. Então foi criado um aqui focado mais no setor de indústrias, tá? Então tem algumas perguntas aqui, como por exemplo, possui acesso ao público local, possui animais domésticos, há foco de pragas no local, em caso de focos relate abaixo, né? O local está preparado para receber o controle. O local oferece algumas situações de risco da vida e saúde envolvidos em função do controle. O cliente foi informado quanto aos procedimentos durante e após o controle. Então veja só, quando o seu técnico está no local ali fazendo o serviço, a detetização, isso aqui é uma das partes que ele preenche quando ele está montando o sistema de pedido ali. Tá? Então todas essas questões, elas ficam ali no sistema para ele marcar sim ou não na frente. Tá? Então, digamos que você cria ali um bloco para residência. Aí a pergunta já vai ser: possui acesso, tem crianças no local, possui animais domésticos? Aí vem uma pergunta mais focada para o uso do residencial. Então, conforme é o setor e o tipo que você está atendendo, você pode montar blocos que vai incluir. Tá? Isso aqui é apenas uma inclusão lá no teu sistema. Então, a primeira questão que você tem que entender: aqui nos parâmetros do pedido, você cria esses blocos de avaliações locais para você colocar dentro do pedido. Aí mais pra frente a gente vai criar um pedido, você entender como que isso adiciona lá dentro. Então aqui eu criei um bloco, criei outro bloco. Então, quando você está criando um pedido, você escolhe um bloco e automaticamente ele coloca todos esses itens para você ter que marcar o sim ou não, que é ali no checklist quando está finalizando o atendimento ali, tá? Ok? Essa é a primeira questão que mudou aqui no sistema. Isso aqui que eu estou mostrando é o que a gente mudou, que parametrizou para que o teu sistema possa receber esse novo módulo, que é a criação de pedido, que pode ser convertido para um orçamento, que no final ele é convertido por uma ordem de serviço para ser executado, e cada um tem sua dinâmica separada ali. Tá? A outra questão que mudou, a questão aqui de funcionários, colaboradores. Agora, quando você vem aqui em cadastrar um colaborador, tá? Você tem mais algumas questões aqui, como por exemplo, aqui algumas questões, por exemplo, acesso ao aplicativo, acesso ao app. O app é um PWA que a sua equipe externa, a sua equipe que faz o serviço externo, o seu técnico, ele vai utilizar. Então, quando você cadastra um colaborador, você avisa se ele tem um acesso externo, se ele tem acesso ao aplicativo. Tá? Ele tendo acesso ao aplicativo, ele vai liberar, mas se você colocar sim aqui, ele vai liberar esse e esse campo. Por exemplo, eu vou colocar sim aqui, veja que ele liberou mais dois campos. Tá? Então, esses campos perguntam: esse acesso vai criar pedidos ou vai apenas atender pedidos? Se ele for criar e for atender, você marca sim nos dois. Então eu vou colocar que ele vai criar pedidos ou apenas vai atender. Tá? Porque aqui no teu dashboard, aqui no sistema web, você cria toda a demanda de pedido. E o teu técnico lá na rua, ele vai com o PWA, que é o aplicativo instalado no smartphone, ele vai atender. Então ele só pode atender o que você já criou ou ele pode também criar. Tá? Então essa questão, se ele pode criar, você marca como sim, e se ele só pode atender, você marca como sim, deixa como não aqui. Tá? Você vê que você pode, é individual. E se você colocar que ele não tem acesso, automaticamente os dois já é anulado. Tá? Além das outras, os outros ajustes que foi feito aqui. Por exemplo, aqui no colaborador que não é técnico, não é externo, tá? Aqui no tipo de acesso, você coloca se ele é um cooperador ou se ele é um administrador, se ele não tem nenhum acesso. Então, quando você cadastra uma pessoa, tá? Quando você cadastra um colaborador, esse campo, essa parte aqui,
é que você diz se ele tem acesso aqui, a plataforma, que é o sistema interno, que é o sistema administrativo da empresa, ok? Já esta parte aqui, essa parte aqui, já é a parte do app de atendimento, tá ok? Então é outra questão que mudou. Você que tem que informar qual colaborador pode atender ou não, pode utilizar ou não o aplicativo. Se você colocar não, aqui ele não consegue logar. E se você colocar aqui sim, como que ele loga? Ele loga com o número da matrícula e a senha que você cadastra. O número da matrícula é informado quando você cadastra ele. Tá? Então, quando você cadastra a sua equipe de colaboradores, você vem listar aqui, tá? Quando você vem listar, aqui no canto, ele mostra o número da matrícula que você cadastrou ele. E quando você coloca que um colaborador ele tem acesso ao aplicativo, veja, o número da matrícula, ele fica aqui, ó, nesse container azul, dizendo que é o número da matrícula de acesso. E ele também mostra aqui, ó, técnico. Então esse técnico aqui, olha aqui quais são as especificações dele. Ele tem acesso ao aplicativo, ele pode criar pedido e ele pode atender pedido, ok? Tem todas essas questões que muda, né? Que muda aqui quando você marca que sim. Muda essas questões aqui. E aqui abaixo, você tem aqui como acessar, tá? Então aqui ele vai te levar na página, vai te dar aqui instruções de acesso, como você vai informar para o seu técnico como que ele vai fazer o primeiro acesso. E tem as dicas de como acessar, qual URL que o teu técnico vai acessar e a informação de como ele tem que cadastrar, tá? No primeiro acesso, como que ele cadastra, não, como que ele instala no celular dele esse PWA, tá? O PWA é uma tecnologia semelhante a aplicativo nativo, mas não é aplicativo nativo, ok? Mas ele instala como aplicativo nativo. Tem várias vantagens em relação ao aplicativo nativo, que você não precisa ter mais servidor e tal, mas ele funciona muito bem para essa finalidade aqui, tá? Então, ok? Então isso aqui é o que mudou aqui no sistema para que você possa utilizar, ok? Uma terceira parametrização foi feita aqui no dashboard, que aqui nós estamos mostrando o sistema web, o sistema interno da empresa. Tá? A gente implantou novos módulos e eu estou mostrando o que mudou no sistema para você estar utilizando todo esse novo módulo. A outra questão que mudou foi aqui, ó, em configurações. Tá? Então, quando você vem agora aqui em configurações, tá? Então, quando você vem aqui em configurações, você vem aqui ó, em configurações, aqui no submenu aqui, o que você tem de dinâmica aqui? Você tem mais algumas questões, como, deixa eu mostrar aqui, você tem aqui, ó, cor do topo do app, então aqui você define algumas cores que tem lá no seu aplicativo, tá? Então aqui você define aquela cor do topo. No próximo vídeo você vai ver esse aplicativo, você vai ver do que eu estou falando. E a cor das abas, porque na tela de atendimento, todos os itens a ser manipulados pelo seu técnico, eles estão dentro de algumas abas que chamamos de acordes, onde ele minimiza um pouco o espaço. Então, cada vez que ele clica numa aba, abre recursos diferentes. Então, as cores dessa aba, você também consegue tratar isso daqui, tá? Então, você vai tratar aqui a cor do topo do aplicativo e a cor das abas lá. Se não quiser, pode deixar a cor padrão, mas você pode dar uma personalizada aqui de acordo com algum detalhe da cor da sua empresa e outra questão que você achar interessante aqui, tá? Isso aqui é uma outra mudança que está em configurações, tá? Que tem relacionamento com esse novo módulo que foi criado, ok? E vamos para o módulo que é, de fato, a criação do seu pedido, tá? Então, eu vou vir aqui nesse menu, vou clicar aqui para rolar o menu para a esquerda aqui, para voltar. E nós temos mais algumas indicações aqui, ó, tá? Então, aqui entrou mais um bloco aqui chamado pedidos, orçamento e OS. Quando você vem aqui, você tem algumas funções aqui. Você tem aqui, ó, um novo processo, todos os processos pendentes. O que é processo pendente? É os pedidos que você criou e ainda não foi atendido externamente. Tá? Quando que ele entende que um pedido foi atendido? Quando o cliente assina. Porque lá no aplicativo, o cliente acompanha, ele assina na própria tela do smartphone. Enquanto o cliente não assinou, ainda é um pedido que não foi atendido, que não foi ainda atendido lá na equipe técnica. A partir do momento que o cliente assina, ele já foi atendido. Aí ele muda e vem para processo atendido. Aí libera outras dinâmicas para você fazer várias manipulações aqui dentro do sistema. Tá?
Mas vamos lá. E como que você cria um novo pedido? Você vem aqui em processos, novo processo. Aqui você vai buscar um cliente por aproximação, tá? Vou colocar aqui sim, tá? Pegar aqui um exemplo que eu tenho que é o da Sim Soluções Web. E eu posso clicar em fazer um pedido. Se você quer criar esse pedido para um cliente que não está cadastrado, de repente você está fazendo um serviço externo, ou você tem um cliente que ainda não é um cliente teu, tá? Você só tem que gerar um pedido rápido para fazer um atendimento, você pode usar esse atalho e clicar em cadastrar um novo cliente. Quando você clicar em cadastrar um novo cliente, você vai colocar os dados básicos do cliente para ele fazer um cadastro muito simples, tá? Só para você dar continuidade, já fazer aqui um pedido para ele ter um atendimento. Depois você deve voltar aqui no sistema, vir aqui em cliente, buscar por aproximação ou listar todo, encontrar esse cliente, clicar em editar ele e preencher vários campos, que ele tem bastante informação, mas aqui para soltar uma questão bem rápida, ou cadastrar, ele tem só o nome, telefone, e-mail e que cidade é, só para você conseguir fazer o pedido. Depois você vai no acesso dele e você completa todos os dados lá, que tem bastante campo, colocar bastante informações, tá? Mas aqui eu posso fazer um pedido para um cliente que eu já tenho cadastrado, ok? Então eu vou clicar aqui em novo pedido, tá? Aqui em novo pedido, ele vai pedir algumas informações aqui, ó, tipo pedido, orçamento ou ordem de serviço. Você vê que aqui você tem dinâmica para 3 modelos de documento. Eu vou falar que isso é apenas um pedido, tá? Financeiro dele, pendente, faturado e pago, eu vou deixar como pendente, publicado e não publicado. O que é publicado e não publicado? Publicado e não publicado é o fato de você publicar lá na área do seu cliente, porque nesse sistema o teu cliente tem acesso e tem a área dele. Toda manipulação e todo documento que você cria aqui, automaticamente é enviado lá na área do teu cliente. Então, quando você gera aqui um laudo ou um certificado de detetização, de limpeza de caixa d'água ou um contrato, já fica na área do teu cliente. Você não tem que estar enviando para ele, embora você possa fazer isso. Então, ele sempre começa como não publicado. Você só publica quando está tudo finalizado e automaticamente vai para a área do cliente. Ou quando o cliente assina no aplicativo, automaticamente ele também já é liberado na área do cliente. Então, ele começa como não publicado. Situações. Qual que é a situação desse processo? Pendente, aguardando aprovado, andamento, aguardando pagamento concluído, garantia cancelado. Ele é pendente. Qual que é a referência? Nessa referência você tem espaço para colocar uma referência de algum código de contrato. De repente você está trabalhando com alguma secretaria, algum órgão público e ele já tem um número de contrato, você quer pegar aquele código e colocar como referência aqui dentro. Então, o número de alguma ordem de serviço, algum contrato externo, uma referência de alguma outra coisa externa, você tem esse campo para colocar qualquer referência aqui. Validade em dias. Eu vou colocar aqui que esse é válido. Vou colocar qualquer referência aqui, vou colocar que é válido aqui por 90 dias. Para execução, vou colocar que é 10 dias, o tempo de execução 2 dias, a data de execução é essa. Aí eu vou colocar aqui uma previsão de hora de execução, duração prevista. Aqui eu tenho hora iniciada e hora finalizada. Isso aqui você pode preencher agora ou pode deixar para corrigir pelo aplicativo na hora do atendimento. Embora você corrija todas as intenções de atendimento aqui, data, o que importa é no momento que ele for atendido. Quando você ou o teu técnico estiver lá no cliente atendendo esse pedido, lá você vai manipular essa hora iniciada, a hora final e a data. Ele vai fazer a correção dessa data de execução, então tudo é por lá, tá? Aqui você tem bastante dinâmica sobre o pagamento. Como que esse pagamento vai andar? Se você não tem informação, você não precisa preencher agora. Mas ele pode ser à vista ou ele pode ser com sinal. Se for com sinal, eu vou dizer se o sinal é porcentagem. Se for porcentagem, eu coloco quantos por cento. Se o sinal for em real, eu vou colocar qual que é o sinal em real. Se o restante é após a conclusão ou se o restante é em parcelas. Se for parcela, ele libera o campo para colocar quantas parcelas. E se for parcelado, você só coloca aqui o valor, né? O valor e a quantidade de parcela. Então você tem todas as dinâmicas para você tratar como vai ser a questão, como você tratou com o teu cliente a parte financeira, tá? Eu vou deixar aqui à vista, tá ok? Aí você tem aqui um campo de informação geral, tem um campo de atividade desenvolvida, você pode deixar em branco, porque o teu técnico ele pode preencher isso pelo aplicativo lá. Enfim, aqui eu estou criando um pedido novo. Então eu vou clicar em salvar, ele já cria esse pedido e automaticamente me coloca dentro do pedido para mim continuar manipulando ele.
tá? E aqui tem diversos recursos aqui, tá? Ou, por exemplo, a primeira aba, isso é um accordions que ele desce, o nome disso é accordions. Então, no primeiro accordions aqui, o que ele tem? Olha só como que é. No primeiro accordions, o que ele tem? Informações base. É tudo que eu já preenchi no passo 1 para criar o pedido, ou seja, novamente você pode trocar qualquer informação que faltou, que você tenha colocado errado, tá? Vamos para a segunda aba, serviços. Quais são os serviços que vai ser realizado lá? Ok? Lembrando que aqui no sistema você já tem um banco de dados onde você cadastra todos os serviços, ok? Que você cadastra todos os serviços. Então você vai pegar de uma base de dados, você não vai ter campo texto livre, porque isso aqui ele tem que entrar tudo, depois tudo em banco de dados para depois você gerar relatórios, ok? Então eu vou escolher aqui um serviço, eu vou colocar instalação, colocar aqui ó, desinsetização comercial com laudo, quantidade 1, valor dele 650, tá? Tipo de unidade, eu vou colocar o que eu quiser e observação, vou colocar qualquer coisa. Eu vou adicionar, tá, um serviço. No momento que eu vou adicionar o serviço, ele pergunta o seguinte: se esse serviço, se eu confirmo que eu quero salvar no catálogo. Ok, se for sim, eu posso colocar isso daqui. Ele já salva no catálogo também. Ok? Produtos, também da base de dados. Nós temos aqui, ó, no sistema, um cadastro de produtos, onde você cadastra listas de produto ativo, inativo, com estoque baixo, assim como você tem o cadastro de serviços, está aqui, você tem o cadastro de veículo, o cadastro de equipamentos, tudo que você usa dentro do pedido. Então, cadastro de produto, eu vou escolher um produto aqui, tá? Vou colocar aqui, ó, vou colocar um produto mais conhecido aqui, a Division Gel Barata, quantidade, eu vou falar que eu usei 2, o valor dele R$90, ok? E é unidade, tá? Eu vou colocar aqui a unidade, observação qualquer uma, pronto, tá? Qualquer não precisa colocar no catálogo, já adicionei produtos, tá? Então o que ele fica? Olha o produto aqui embaixo, ele vai calculando. Ah, eu vou colocar mais um produto, vou colocar agora Defin, colocar esse aqui, ó, DDVP Tecnocel, colocar a quantidade 3, colocar o preço dele R$500, tudo aqui é exemplo, eu não tenho noção de preço desses sistemas, e vou colocar uma observação aqui, pronto, adicionei um novo produto. Ok? Agora, se eu vir em produto, já tem 2 e ele está fazendo o cálculo, tá? Se eu fechar essa aba e abrir a aba de serviço, tem 1, ok? Então está aqui o serviço, ou seja, eu posso colocar quantos produtos, quantos serviços eu quiser. Aqui eu estou montando a estrutura de um pedido que ainda vai ser atendido externamente. Objetivos, tá? Objetivos, eu tenho todas as infestações ou pragas locais para você falar qual é o objetivo que você está tratando. Lembrando que isso aqui, como vimos em vídeos anteriores, nós temos aqui em parâmetros dos certificados, nós temos aqui, ó, infestações e pragas. Você tem como cadastrar várias infestações e pragas, listar, editar e excluir. Porque esse cadastro de infestações, ele também já é utilizado lá dentro do módulo gerar um certificado, dentro da pasta do cliente já utiliza essa base de dados, ok? Então você já tem isso. Então, em objetivos, eu vou falar que eu encontrei lá baratas, eu vou adicionar. Ok. Eu vou colocar lá que eu encontrei escorpião e vou adicionar. E eu posso adicionar mais um objetivo aqui, ó. Vamos colocar aqui moscas. Pronto, coloquei 3 objetivos aqui. São 3 pragas para ser controlado. Equipamentos utilizados. Lembrando que você já tem aqui, ó, um cadastro de equipamentos. Aqui você consegue cadastrar todos os equipamentos da empresa, ok? Então, se eu vim aqui, eu vou sair daqui para mostrar, ó, você tem todos os equipamentos da empresa, tá vendo? Então, aqui você cadastra os equipamentos, você já tem um banco de dados com toda a ferramenta que a empresa tem para você utilizar, ok? Então, voltando aqui no cadastro de equipamentos, você pode selecionar, eu vou falar aqui, ó, bomba d'água submersa, vou falar que foi utilizada uma bomba d'água, tá? Isso aqui é você preenchendo aqui, ou seu técnico preenchendo, ou corrigindo, ou acrescentando, ou tirando. Então, de repente, você coloca o equipamento, chega lá, utiliza outros. Vou colocar que usou um nebulizador, atomizador a frio, tá? Vou falar que usou um também. Ok? Ok? E vou falar que usou aqui capacete de proteção. 2 também. Pronto, coloquei 3 equipamentos utilizados.
Fotos. Aqui é onde você adiciona todo o relatório fotográfico, tá? Do qual serviço lá, antes, durante ou depois do serviço lá, você adiciona dentro do pedido. Talvez nesse momento que você está criando você não tenha as fotos, mas isso aqui no aplicativo seu técnico pode finalizar lá, tá? Então eu vou colocar aqui qualquer título aqui, vou selecionar uma foto só para a gente testar. Ok, já selecionei aqui 4 imagens, ó, tá 4 arquivos, vou clicar em enviar, demora um pouco mais que ele vai processar as 4, pronto, coloquei 4 fotos, tá vendo? Ó? Coloquei 4 fotos aqui para fazer parte desse pedido, desse processo. Coloquei 4, ok? Eu posso aqui editar, posso excluir as fotos, seu técnico pode acrescentar várias usando a câmera ou a galeria do smartphone. Custos e despesas, tá? Então aqui é o momento que você vai lançar, além dos produtos e serviços, quais são os custos e despesas, tá? Então aqui você pode acrescentar, o seu técnico, antes, durante e depois, ele pode colocar, eu vou colocar aqui, ó, aqui eu vou colocar deslocamento aqui, vou colocar aqui R$80 de deslocamento e você pode acrescentar um comprovante. Então se você colocou aqui, ó, abastecimento, por exemplo, né? Abastecimento, deslocamento, R$80, você pode tirar, você pode pegar uma foto do comprovante que você dessa nota ou do comprovante, você pode anexar aqui. Então eu vou acrescentar aqui uma despesa de R$80. Então você pode acrescentar vários custos de despesa. Então o seu técnico está indo, ele pode acrescentar se ele teve que comprar mais um produto, mais um veneno, um deslocamento, uma estadia, uma manutenção no veículo. Então alguma coisa que aconteceu lá naquela cidade ou naquela obra que ele está fazendo, ele vai lançando todos os custos, as despesas aqui. Tá? Assinatura do técnico. Bom, lembrando, aqui nas configurações você tem um cadastro onde você cadastra uma imagem da assinatura do técnico responsável. Tá? Isso aqui já foi mostrado no vídeo como criar certificado e os laudos. Já temos a base de dados de assinatura. Então você vai vir aqui, selecionar uma das assinaturas cadastradas. Tá? Tem uma assinatura aqui, eu vou cadastrar ela. Ok. Avaliação local. Aqui entra aquele grupo de avaliação local que a gente viu no início do vídeo. Por exemplo, vou falar que eu quero o grupo indústrias em geral. Veja, quando eu coloquei esse grupo, todas aquelas perguntas de sim ou não já caiu aqui, ok? Já caiu aqui. Então veja só, possui acesso ao público? Sim ou não? Né? Possui animais? Sim ou não? Há focos no local? Sim ou não? Então aqui você pode colocar, você já pode ir colocando e marcando sim ou não, ou ainda nada, deixa que o seu técnico faz esse checkout lá, ele pode fazer o checklist no momento lá. Ou você pode trocar, não é esse grupo local, é o grupo local, por exemplo, faculdades, ou é o grupo local residências. Aí ele vai trocar, ok? Então eu vou deixar aqui indústria mesmo e vou clicar em salvar. Já escolhi qual é a avaliação local que eu quero que esteja dentro desse pedido, tá? Documentos. Aqui é onde você anexa documentos ao pedido. Então se você tem aqui alguns Word, alguns PDF, um projeto, uma nota fiscal, qualquer documento que você quer que faça parte deste processo, é aqui que você adiciona. Então eu vou vir aqui, vou adicionar um como exemplo aqui, tá? Pronto, adicionei um PDF aqui, pode ser PDF ou Word, tá bom? Agora se eu vir em documento, ó, já tem um PDF adicionado aqui dentro desse pedido. E por fim, a assinatura do cliente. Obviamente não vai estar aguardando a assinatura. Essa assinatura é feita direto no aplicativo, ele assina na própria tela do smartphone, é quando está sendo atendido. Então o que eu fiz aqui? Eu criei um pedido. Tá? Ele iniciou aqui, você vê em informações base, ele é um pedido, mas poderia ser um orçamento, poderia ser uma ordem de serviço. Mas ele começa, eu posso começar como pedido, não é obrigatório. Ok? Então está pronto o meu pedido. Isso aqui já está disponível para ser atendido pelo aplicativo. Agora, se você não quer dar o aplicativo, se o técnico não pode, lá não tem internet, ou ele não pode atender no aplicativo, se você, além disso, você quer o documento, você pode clicar aqui, ó, gerar o PDF. Aqui você gera o PDF, eu vou te explicar como funciona isso. Essa informação de não publicado só aparece para você, é porque de fato você não publicou na área do seu cliente. Esse QR Code aqui, esse QR Code é a validação. Se você apontar uma câmera que lê esse QR Code, vai pegar os dados desse processo, vai voltar aqui no banco de dados do sistema para consultar se de fato todo esse documento saiu dessa base de dados e se encontra nesse banco de dados. Então aqui você valida se o documento é real ou não, ok? Então descendo mais, o que ele tem aqui? Os dados do seu cliente, tem todas as informações aqui da parte base, tem aqui ó, atividade, observação, quais os objetivos, ó, barata, escorpião e mosca, tá? Qual equipamento utilizado? A bomba, nebulizador e capacete de proteção, a quantidade. Quais são os serviços? Esse é o serviço, quantidade de um valor unitário total.
quais são os produtos? Esse produto, quantidade unitária total, custos adicionais, custo de abastecimento, está aqui o custo, tá? Avaliação local, foi pegado do bloco de avaliação local ao segmento de indústrias em geral. Então tá toda aqui as perguntas para sim e não. Quando você faz no papel, antes do técnico atender, ele fica com parênteses que você pode imprimir, alguém que pode marcar um X. A partir do momento que você atende lá no aplicativo e o técnico marca sim ou não, ele já gera o documento ticado depois com sim ou não aqui, tá? Pagamento vai ser à vista, o financeiro é pendente, o mês escolhido lá foi Pix. As 4 fotos que eu anexei no processo já fazem parte do escopo desse pedido. Poderia ser quantas fotos for necessário. E para cada uma delas está aqui, ó, o nome, você pode colocar um nome para cada uma, ok? Já é um documento que a assinatura do técnico responsável já automaticamente é impresso aqui. E depois que o cliente, nesse caso a Sim Soluções, que é o cliente teste, quando ele assinar, automaticamente a assinatura vem aqui. Lembrando que esse documento aqui é o documento administrativo, ele traz 100% das informações, inclusive os valores. Mas você pode vir aqui gerar o documento do técnico. O que é o documento do técnico? Ele tem os mesmos blocos, mas ele oculta todos os valores. Veja, aqui ó, ele não traz valor, ó, tá vendo? Ó, serviços, produtos e custos adicionais não tem valor e nem o valor total. Ou seja, se você quer imprimir para a tua equipe técnica e você não quer que eles fiquem a par do valor de produto, serviço, só da parte do que ele tem que atender lá, esse é o documento, a versão do técnico, sem valor nenhum, ok? Tirou todos os valores monetários, então ficou aqui documento administrativo e o documento do técnico, ok? Então aqui nós finalizamos toda a parte de apresentação do sistema de pedido na versão web, na versão dashboard de administração, tá? Agora na continuação do vídeo eu vou mostrar agora a parte do aplicativo, que é o atendimento do técnico, ok? Mas eu vou continuar no vídeo, que vai ser o vídeo número 2, porque vai ficar muito longo o vídeo, até mais.